Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus, mais um novo programa no ar. Mais um ADV Jus interativo. Já vou começando te agradecendo. Agradeço por você me acompanhar sempre aqui na TV RP Canal 9 da NET, nas redes sociais, no Face, no Instagram e também no nosso site, o advjus.net. Obrigado, muito obrigado da companhia de sempre, ok? Hoje, como eu já adiantei, nós vamos falar sim do ADV Jus interativo, aquele mesmo com várias participações. Gosto muito deste formato. Peço então que você fique aqui conosco. O ADV Jus já está no ar. Legal, abrindo o nosso programa de hoje, eu chamo aqui para participar de prática processual penal o especialista da matéria, nosso parceiro de ADV especial, o Dr. Joaquim Romão Neto. Confira. Dr. Joaquim Romão Neto, eu te agradeço, viu, por aceitar o nosso convite e vir aqui participar do ADV Jus. O Dr. Joaquim Neto é integrante do ADV especial. A primeira questão: vivemos aí os efeitos da pandemia e o Supremo resolveu legislar, né, doutor? Deu poderes excessivos a prefeitos e governadores. A indagação que nos fizeram é o seguinte: o que vai acontecer, o que acontece com pessoas que desobedecem essas medidas, sofrem sanções desses agentes? Doutor, o que fazer? Doutor Marco, é um prazer, uma grande satisfação participar aqui mais uma vez do ADV Jus. E, de fato, temos vivido uma polêmica muito grande no cenário jurídico com relação a esses poderes que são dados a ministros, né, que estão, entre aspas, realmente legislando. Nós temos, como se diz brincando, 11 Supremos, e aí dando poder, então, para União, estados e municípios legislarem ou decretarem aí medidas, cada qual dentro da sua realidade. Então, o município vai decretar uma sanção diferente que outro município, ou para cada estado isso é variável. É um evidente conflito de competências dentro dessa tripartição dos poderes e dentro dos entes federativos. Quem pratica uma sanção, né, ou quem pratica uma infração e é sancionado, deve procurar, de fato, o seu advogado para dentro desse arcabouço a gente tentar resolver a questão e ver realmente, discutir judicialmente, se for o caso, mandado de segurança, ou que seja, habeas corpus, para desconfigurar a infração que ele tenha eventualmente praticado. Basicamente, é esse o intuito hoje da advocacia, em tentar limitar amplos poderes dos entes federativos e ver realmente se havia competência ou não para ter determinado decreto, né? Doutor Joaquim, espertalhões aproveitam-se agora dessa confusão da pandemia aí, né, para aplicar golpes, inclusive aí o mais conhecido é o estelionato mesmo, isso a gente sabe muito bem. Agora, a indagação que se faz é o seguinte: se é verdade que esse tipo de infrator, né, de criminoso para mim, ele pode se safar na primeira audiência, ele já se safa na primeira audiência, e quais as implicações para os reincidentes? Doutor Marco, de fato nós temos vivenciado aí a experiência e ouvido da população vários golpes sendo realmente praticados nesse período de uma fragilidade, né, emocional das pessoas, tudo mais, acabam se convencendo de uma coisa ou outra e caem num golpe. Se o estelionatário ele for realmente identificado dentro de um trabalho de investigação, o primeiro fato é lavrar um boletim de ocorrência. A polícia vai dentro da sua realidade também começar essa investigação, os elementos. Se esse estelionatário for preso, hoje em dia as audiências de custódia elas não estão sendo realizadas, nem de modo virtual. Então fala assim, vai sair no primeira audiência? Não é bem assim. Mas talvez também tem que ver os elementos para a própria prisão em flagrante e tudo mais. É um pouco complexo explicar isso de maneira rápida e objetiva. Mas temos que tomar cuidado realmente com golpes e, se for vítima de um golpe, lavrar o boletim de ocorrência a fim de que esse estelionatário seja preso. Talvez
ele responde um processo preso, dependendo da magnitude do golpe que foi dado, e aí também realmente ao final do processo ele vai ser condenado e pagar a sua pena. Doutor Joaquim, como está atualmente, né, ou como a gente pode avaliar a situação do réu preso, que ele está aguardando ali ser levado ao tribunal do júri e por motivos óbvios isso não está acontecendo? O que fazer? Como deve ser procedido nesse caso, doutor? Doutor Marco, eu acho que essa é a maior emblemática que temos vivenciado, né? Em alguns casos estão sendo realizadas audiências virtuais, casos até de menor complexidade, mas também pela urgência de réus presos. E se a gente imaginar um réu preso num caso de júri, para quem vivencia o plenário do júri, é um absurdo imaginar um júri virtual, né? Nós temos sorteio de jurados, nós temos debates, temos uma série de questões tão íntimas do processo do júri que eu não consigo, na minha humilde conhecimento, imaginar um plenário de um júri virtual. O que fazer? Se houver um excesso de prazo para a designação do plenário do júri, o habeas corpus me parece o remédio constitucional mais adequado para se discutir essa ilegalidade na demora da designação, embora a gente saiba também o nosso cenário da saúde e, enfim, o trabalho remoto do Tribunal de Justiça, que tem impedido o trabalho presencial nos cartórios, as audiências, e o júri, por ser a instituição mais democrática dentro do processo penal, eu não vejo como ter viabilidade da realização de um júri virtual. Mas vamos aguardar mais uns próximos tempos aí, como que essa questão fatalmente terá que ser desenvolvida e resolvida no nosso cenário jurídico. Doutor, em tempos de insegurança jurídica aí, causada por evidentes desmandos, inclusive da nossa Suprema Corte, eu gostaria que o senhor avaliasse, né, essa verdadeira aberração. Não precisamos nem citar nomes, mas nós temos aí procedimentos onde o acusador é também vítima e também é julgador. Isso é lamentável, doutor. Doutor Marco, eu vou usar o mesmo termo. A gente chega a se surpreender e nos parece uma aberração mesmo o que vem acontecendo no cenário jurídico e social, muitas vezes surpreendendo todos os operadores do direito com decisões de uma Corte Suprema em que, ao invés de colaborar com a pacificação social, acaba trazendo maior discussão e maior insegurança para a nossa população. Então, a tripartição dos poderes, de há muito tempo implantada, e os freios e contrapesos do Executivo, no Judiciário, Legislativo, etc., nós temos que cumprir a nossa Constituição. E se o órgão judiciário máximo do nosso país legisla de uma forma ou outra, ou executa de uma forma ou outra, parece que cumprindo as competências dos outros poderes, nos deixa cada dia mais surpresos, mas não devemos, de modo algum, também perder a credibilidade da justiça, perder a esperança na justiça, porque não é só no Supremo. No nosso dia a dia é a primeira instância que vai determinar os nossos casos mais comuns da nossa comunidade. Os recursos na segunda instância também são bastante proveitosos e faz parte do duplo grau de jurisdição, mas o Supremo me parece realmente mais voltado à política do que à pacificação social, como fizeram outrora em casos relevantes do nosso país. Legal, muito obrigado, doutor Joaquim. Meus amigos, eu bato muito aqui na tecla da importância do advogado sendo visto, ele ser lembrado. Eu já gravei há algum tempo uma entrevista interessantíssima com um dos maiores nomes do marketing aqui de Ribeirão Preto, o professor Eduardo Soares. Confira um pouquinho. Professor, de tudo que você falou, né, eu consegui depender aqui, que também é muito importante que se faça uma rotina de trabalho, né? Isso eu acho que é bem importante. Exatamente, e tem até algumas dicas interessantes para você criar uma rotina, né? Você pode usar desde aqueles post-its,
né, aqueles adesivos coloridinhos para você trabalhar uma rotina, tem aquelas metodologias ágeis que a gente usa muito, design thinking ou outras aí, o Kanban, o Canvas, né, para a gente fazer assim 3 colunas bem simples aí, né, uma do que eu preciso fazer, uma do que eu estou fazendo e a outra do que vai ser concluído, que está sendo concluído. Isso você pode fazer desde fisicamente com post-its, para quem gosta, né? Eu gostava muito de usar isso, colocar num quadro assim, que isso ajuda muito a você dividir tarefas e criar uma rotina ali dentro do seu dia. Agora você tem também programas para fazer isso. O Trello é uma ferramenta muito bacana, né? Não sei se todo mundo conhece, mas é uma dica interessante, que ele faz essas colunas de post-it online. Então você consegue criar umas tarefas ali. Para quem trabalha home office remoto, é interessante porque, por exemplo, se a gente tem uma agência, né, que atende a gente, e tem a gente que é cliente, esse Trello pode ser o caminho para conversar com o cliente, para ele aprovar peças, para ele aprovar trabalhos, para você sistematizar o envio, por exemplo, de documentos, né? Se eu tenho um documento que o cliente precisa visualizar e ele precisa sinalizar que ele viu, então, assim, parar um pouco aquele amadorismo de WhatsApp, né? Vamos mandar tudo pelo WhatsApp. Então a gente consegue sistematizar isso numa ferramenta e você consegue visualizar ali a tua rotina, o que você fez naquele dia, o que precisa ser levado para o dia seguinte, o que é mais urgente, o que é menos urgente. Então eu gosto bastante assim de trabalhar com algumas ferramentas que ajudam você também com o home office e a criar essa rotina de trabalho, né? Que de alguma forma você vai visualizar ali e vai entender o que precisa ser feito com mais urgência, o que tem menos urgência aí no processo. Inclusive, a gente pode com certeza afirmar, né, que mesmo aquele que fazia mais ou menos o home office, ia lá presencialmente, mas que agora com tudo isso que se passa, a pessoa está se dedicando mais ali de uma forma mais efetiva para o home office e de repente ele vai descobrindo que vai abrir um universo talvez muito mais abrangente do que ele imaginaria. O que me faz a crer que depois, mais lá para frente, vai achar melhor ficar no home office, tô certo? Eu falei isso ontem para minha mulher, né? Eu falei assim, olha, mas eu vou te dizer que tá muito gostoso, é muito bom a gente estar lá fora, relacionando com as pessoas, e falar assim, mas tá tão gostoso, né? Porque a gente consegue, se você criar uma boa rotina diária, se você organizar seus horários, porque a gente tira muito a questão da movimentação. Então, às vezes, eu tenho que sair de um lugar, ir para um outro, e aí você começa a descobrir que haviam coisas que você podia realmente fazer remotamente. É claro que, assim, 100% é bem difícil, né? A gente está passando por um momento que a gente está sendo obrigado a ficar 100% em casa, né? Mas, assim, é logicamente que a gente vai sair disso repensando muitas coisas. Aquela piadinha que todo mundo faz, sabe, Marco, de aquela reunião presencial que podia ser um e-mail, né? Que a gente às vezes marca uma reunião, senta todo mundo presencialmente, leva ali, fica um esperando o outro, que sempre tem alguém que atrasa, e no final da reunião a gente fala assim, beleza, gente, acabou nosso tempo, vamos marcar a próxima? E no final o pessoal ainda faz essa brincadeira, né? Para que serve uma reunião? A reunião serve para você marcar uma próxima só, porque nada foi decidido. Então você começa a repensar essa ideia assim, puxa, será que não podia ser uma reunião online? Será que todo mundo precisava se deslocar, precisava vir aqui para esse ambiente físico e tal? Será que a gente não seria algo mais rápido, que a gente se reuniria, né, assim, em 10, 15 minutos, resolveríamos, passaríamos aqui o fluxo e depois bora para frente, né? Então a gente, com certeza, vai ser um momento para a gente se reinventar e repensar essa ideia do home office como algo mais positivo mesmo, né? Algo que vai ser benéfico não só para a gente, mas muitas vezes para o cliente ou para os clusters, né? O pessoal que trabalha com a gente, que tem muitas vezes que se reunir para decidir algo, principalmente essa ideia aí da reunião virtual, acho que isso a gente vai sair de uma forma muito positiva, né? Para isso, vamos voltar lá no primeiro ponto, precisa realmente de uma organização, de uma rotina bem pensada, de uma agenda bem comportada ali para que você consiga encaixar isso. E a gente acaba olhando para o home office agora com um olhar mais positivo e não tão sazonal como a gente fazia antes. De vez em quando eu trabalho assim, né? Mas a gente já vai começando a pensar que muitas coisas eu poderia estar fazendo home office e não teria o menor problema. Pelo contrário, até renderia mais ainda, né?
Ok, ligeiro intervalo, curtinho, voltamos já. Qualisystem Informática. Oferecemos o melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legale Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o Quali Saúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Qualisystem Informática, 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ok, voltando agora neste segundo bloco do ADVJus TV de hoje, nós vamos agora receber a participação de Direito Ambiental. A participação é do especialista da matéria, também nosso parceiraço de ADV especial, o Dr. Fabrício Martins Pereira, que nos esclarece algumas questões que nos chegaram a respeito de direito ambiental. Vale a pena conferir. Dr. Fabrício, quem fere mais a ética do direito ambiental? É o empresariado? É o poder público? Ou ambos? Na verdade, Marcos, o que acontece é o seguinte, a ética ambiental é algo muito difícil de se obter, né? Porque ela, na verdade, espelha numa conscientização ecológica das pessoas. Quando você fala em entes públicos, a exemplo do Ministério Público, os que exercem a fiscalização do meio ambiente, na verdade eles agem com certo excesso, que aí vale uma crítica se isso estaria sendo ético ou não, excessos por entenderem que é no excesso que eles vão conseguir efetivamente trazer a proteção ao meio ambiente, tendo em vista as práticas irregulares e abusivas praticadas por parte de maus empresários. Mas há necessidade de se fazer um ajuste e evidentemente que esses maus empresários não estão agindo com a ética devida no desenvolvimento das suas atividades econômicas. A verdade é que a sustentabilidade tem que ser buscada por ambos. A parte ética tem que ser muito bem exercida por ambas as partes para que nós tenhamos equilíbrio. E eu acredito que as coisas tendem a melhorar, mas por hora eu entendo que há exagero por ambas as partes. Dr. Fabrício, uma questão que está sempre atrelada ao direito ambiental, o senhor inclusive já tem mencionado aqui no ADV especial, é a questão da sustentabilidade. Existe muita demagogia com relação a essa possibilidade ou é perfeitamente possível esses dois binômios andarem juntos? Marco, como tudo na nossa vida só funciona se tivermos equilíbrio, com toda certeza a proteção do meio ambiente de um lado, com a necessidade de se produzir do outro e na produção, evidentemente que se tem atividades potencialmente poluidoras. Há a possibilidade de se equilibrar tanto a proteção ambiental com medidas e consciência ecológica, mas também a flexibilização de normas no sentido de que as atividades econômicas possam ser desenvolvidas com tranquilidade, com menos burocracia e menos rigor, para que juntos um ou outro e o outro atinjam efetivamente a sustentabilidade, ou seja, a proteção do meio ambiente andando conjuntamente com o desenvolvimento das atividades econômicas no país. Dr. Fabrício, com relação à questão ambiental, ela é voltada aqui para o nosso município de Ribeirão Preto. Hoje é correto ou podemos dizer que, ao que tudo parece, a questão ambiental ela está um tanto deixada de lado por parte do poder público? Com toda certeza, Marco. A gente verifica aí nos últimos governos que a proteção ambiental, na verdade, não teve nenhuma novidade. Apenas se fez o mais do mesmo que já existia anteriormente e não se andou para lugar nenhum. Pelo contrário, quando se fala em meio ambiente, nós não estamos falando apenas em tratamento de esgoto ou coleta de lixo. Nós estamos falando em tudo. A questão ambiental está envolvida, por exemplo, na imagem da urbe, a imagem da cidade. Nós temos em Ribeirão Preto praças públicas abandonadas, com mato alto, nós temos parques que nem parecem parques,
nós temos uma série de situações na nossa cidade, lixo acumulado em vários lugares da cidade. Então, assim, a questão ambiental realmente em Ribeirão Preto precisa de um trato especial e a gente espera que os próximos governantes tenham efetivamente uma visão e uma consciência ecológica para trazer Ribeirão Preto nesse aspecto onde ela efetivamente merece, onde realmente seja um representativo da sua pujança econômica e financeira. Doutor, nós estamos chegando aí com a possibilidade de realização das eleições municipais marcadas para o calendário de 2019, se tudo correr bem. Seria possível termos em mãos um protocolo ou um simples manifesto de possibilidades, de necessidades, de atualização, de melhoras com relação ao direito ambiental dentro do nosso município? Pedir para os novos eleitos, quem sabe, aí cumprir alguma coisa nesse viés? Com toda certeza, Marcos. Eu penso que a sociedade civil, nós deveríamos cobrar dos candidatos ou pré-candidatos, até não seria muito antecipar, uma vez que esse ano, em razão da pandemia, as eleições provavelmente elas serão um pouco atordoadas, não será como antes, que se comprometam, que apresentem ou plano ou ideias de melhorias ambientais para Ribeirão Preto para o próximo mandato, porque as promessas de campanha são inúmeras e evidentemente que elas ficam registradas, né, no material de campanha, nos debates, e a sociedade pode cobrar posterior. Mas evidentemente que a apresentação de ideias ou de plano por escrito por parte dos candidatos ou pré-candidatos, com toda certeza fica muito mais fácil de cobrar, porque está ali espelhado a proposta, a ideia efetiva para trazer as melhorias ambientais que Ribeirão Preto tanto necessita. Ok, muito obrigado, doutor Fabrício Martins Pereira. Agora nós vamos receber a participação do Dr. José Roberto Reis da Silva, também nosso parceiro de ADV especial, que nos fala de direito do agronegócio. Muito interessante, vale a pena conferir a participação do nosso especialista da matéria. Veja. Olá, amigos do ADV Especial, sejam muito bem-vindos. Meu nome é José Roberto Reis da Silva, sou advogado especializado em Direito do Agronegócio e no vídeo de hoje eu vou falar sobre dois títulos de créditos muito comuns no dia a dia das operações agrícolas, das transações agrárias, mas que podem gerar alguma confusão quanto ao tipo de negócio, ao tipo de contrato em que eles devem ser usados. Pois bem, o primeiro título é a CPR, Cédula de Produto Rural. A CPR é um título de crédito que representa a obrigação, o dever, o compromisso de em data futura entregar uma determinada quantidade de produto agrícola. São emitidos por produtores rurais, associações, cooperativas e mais recentemente, em função da lei do agro, podem ser emitidas também por agroindústrias que tenham feito a primeira industrialização desse produto. A CPR permite que a ela sejam vinculadas garantias do cumprimento dessa obrigação, como o penhor da produção agrícola ou alienação fiduciária de um determinado imóvel. A CPR ela é muito usada no dia a dia porque é um documento de fácil emissão, fácil circularização, fácil registro e, acima de tudo, fácil execução caso haja o descumprimento da obrigação. O segundo título de crédito de hoje é a NPR, que, em simples palavras, é uma nota promissória, né? Nota promissória rural. É uma nota promissória emitida quando atrelada, né, vinculada a uma operação de compra e venda de produto agrícola. A nota promissória, por essência, é um título que representa o dever de pagar uma quantia em dinheiro, uma quantia líquida. Portanto, fica fácil agora entender. Quando o produtor agrícola entrega a sua produção para recebimento em data futura, é emitida uma NPR, que é o compromisso de pagar a quantia certa em data futura. Mas quando o produtor rural recebe o dinheiro antecipadamente e se compromete no futuro a entregar a produção, emite-se uma CPR, que representa o dever de entregar essa produção em data futura. Espero que tenha sido claro, aguardamos vocês em outros programas e até breve. Ok, muito obrigado, Dr. José Roberto Reis da Silva, Direito do Agronegócio.
Abrindo espaço agora para Código de Defesa do Consumidor, como se portar frente aí a alguns eventos que surgem, né, no dia a dia do consumidor. Nosso especialista da matéria, parceiro também do ADV Especial, o Dr. Alessandro dos Santos Rojas. Veja. Olá, sou Alessandro dos Santos Rojas e hoje falarei sobre troca e devolução de produtos. O Código de Defesa do Consumidor nem sempre dá direito ao cliente de efetuar troca ou devolução do produto. Esse procedimento somente acontece em situações específicas. Devolução do produto acontece quando o cliente não deseja outra mercadoria, sua intenção é receber o dinheiro de volta. Já a troca se dá quando há substituição do produto por outro da mesma espécie ou o cliente decide escolher outra mercadoria similar e usar o dinheiro do primeiro artigo devolvido para pagar a nova compra ou abater o preço. A princípio, o consumidor somente pode exigir a troca ou devolução quando o produto apresente vício ou problema, respondendo à loja solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Não sendo o problema resolvido no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, de acordo com sua vontade, a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou também o abatimento proporcional do preço. Lembrando que, no caso de produto essencial, tal como geladeira, o consumidor poderá exigir qualquer das 3 opções citadas anteriormente de forma imediata, ou seja, não necessita aguardar o esgotamento do prazo de 30 dias. Temos lojas que oferecem a possibilidade ao consumidor de trocar a mercadoria independente de problemas do produto, abrindo esse leque para o cliente poder efetuar a troca por outro, mesmo que não haja defeito ou avaria. Se a loja oferece tal possibilidade ao consumidor, ela passa a ter a obrigação de efetuar a troca independente de vício do produto. Portanto, fique atento para exigir seus direitos de consumidor, bem como o lojista deve se manter informado para atender seu cliente de forma adequada e evitar atritos desnecessários com o consumidor para a relação de consumo se desenvolver pacificamente. Logo estarei de volta com novos temas relacionados ao direito do consumidor aqui no ADV Especial. Até breve! Finalzinho de mais um ADV Jus TV de hoje. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. ADV Jus, estou ligado, ADV Especial. Venha fazer parte você também. Peço que você, por favor, inscreva-se em nosso canal do YouTube, você já sabe, é youtube.com/advjusnet. Arriba! Forte abraço. Até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.